Nutri, como priorizar as orientações para o seu paciente na consulta. Eu sou Amanda Fernandes, sou nutricionista e eu ajudo outros nutricionistas a terem segurança na sua prescrição nutricional. E nesse vídeo de hoje eu vim esmiuçar o jeito de como que eu faço para priorizar as orientações para o meu paciente. Tem um vídeo meu aqui no canal falando sobre os 5 erros mais comuns de um recém-formado e um deles é de não saber fazer essa priorização, é de entregar tudo e mais um pouco para o seu paciente na primeira consulta e isso acaba mais atrapalhando do que ajudando. Então eu vim trazer aqui uma ordem, né, para te ajudar na hora que você for atender, para que você não faça com que o seu paciente fique perdido. Então, para ele não ficar perdido, você precisa se achar. Então, vamos aqui. Nutri, antes deixa eu te contar uma história. Quando eu estava fazendo mestrado, doutorado, eu fazia com dedicação exclusiva. Significa que meu tempo era integral ali para fazer as pesquisas, escrever artigo. Mas volta e meia aparecia algum conhecido, alguma amiga, algum amigo querendo uma consulta nutricional. E aí, como eu tinha já o CRN e tudo mais desde que eu me formei, acabava indo fazer um atendimento em domicílio com essa pessoa, enfim. E qual era o que eu mais errava? E o que acontecia? Eu chegava para essa pessoa, fazia a consulta ali, a consulta nutricional bem teórica, certo? Tudo aquilo lá é bem quadradinha, digamos assim. E aí eu entregava tudo e mais um pouco para a pessoa na primeira consulta, porque eu queria que ela ficasse já independente de mim, que ela não precisasse ali mais tanto de mim, que a partir daquele momento eu entregasse tudo o que ela precisava, entregava um plano alimentar com muitas orientações, com uma lista gigante de receitas, de conteúdo extras, enfim, era quase uma tese ali, uma dissertação que eu entregava para o meu paciente nesse período. E o que acontecia? A pessoa acabava que não me procurava mais para o atendimento e eu também ficava sem saber como abordar a pessoa. Então, assim, eu não sabia priorizar as orientações, eu queria entregar tudo de uma vez para o meu paciente. E depois que eu comecei a focar de fato nos atendimentos, eu comecei a entender que quanto mais material eu entregava na consulta, mais a pessoa ficava perdida. E à medida que eu fui percebendo isso, eu fui enxugando o material, fui priorizando o que eu ia entregar na primeira consulta, na segunda, na terceira, e aí as coisas foram clareando tanto para mim lá durante o meu atendimento, quanto para o meu paciente. É óbvio que ele se beneficiou muito. Isso aí é um erro clássico, né? De que a gente quer entregar tudo e mais um pouco para o nosso paciente, principalmente ali para o nosso paciente sobrepeso e obesidade, que é o meu foco de atendimento, que é o foco aqui de todos esses vídeos que eu venho trazendo para vocês. E a pessoa fica perdida num labirinto. Então a gente precisa se achar, nós profissionais precisamos nos achar em relação ao que a gente vai orientar, para que a gente entregue um material enxuto, fácil, prático, para que ele consiga colocar ali na prática dele, naqueles 30 dias, enfim, naquele período ali entre uma consulta e outra para ele voltar. Aí sim as coisas andam. Mas como priorizar isso? E é uma descoberta de como priorizar. Eu ficava assim muito indecisa. Eu vou priorizar, eu vou entregar esse material ou esse aqui na consulta? Será que meu paciente isso aqui ele vai usar mais ou isso daqui? E aí eu vim trazer para vocês o meu jeitinho, né? Eu acabei escrevendo aqui no quadro, né, de como priorizar, né, essas orientações, de como priorizar o material extra que você vai entregar. E a primeira coisa, Nutri, que é importante a gente entender o primeiro aqui, tá? Conhecer sabe o quê? As dores do nosso paciente, tá? A primeira coisa, conhecer as dores. Quais dores são essas, né? Do nosso paciente que está ali com o excesso de peso, ele vai ter dores físicas, ele vai ter dores emocionais, ele vai ter dores até mesmo sociais.
Então, quando a gente consegue compreender pelo menos esses três campos das dores que ele vai sentir, dores psicológicas também, né, junto ali do emocional, e vai facilitar, tá? A gente entender o tratamento do nosso paciente e saber como priorizar. Quando a gente sabe quais são as dores latentes que estão ali, ó, acendendo, alertando, isso aí a gente vai ser um alerta mesmo, vai ser uma exclamação, vai ser um ponto vermelho para que a gente comece por ali. Então, quando a gente tem esse mapa, né, de entender as dores do nosso paciente, já vai ficando mais fácil a gente entender o que é que a gente vai priorizar. Por exemplo, é muito comum, se você já atende, eu tenho certeza que isso aqui já passou na sua mão, de que o paciente com sobrepeso, com obesidade, ele chega muitas vezes constipado, com quadros de constipação. Isso é uma dor física, concorda comigo que isso é uma dor física? E acaba também que tangencia ali também a dor emocional. E aí, a partir do momento que você sabe que isso é uma dor, né, dele em relação à constipação, passa ali uma semana sem conseguir ir ao banheiro, vai com muito esforço, fica com o abdômen inchado, não evita até mesmo sair de casa porque tá com muito desconforto. Então a gente já é um alerta para a gente entender que a gente precisa priorizar ações, a gente precisa priorizar orientações, materiais, algumas coisas que vai ajudar o seu paciente naquela dor ali que está gritando. E não tem só a dor da constipação, tem outras dores, dor no joelho, dor nas costas, a dor emocional também em relação por exemplo, não achar uma roupa do tamanho que sirva. Tudo isso são dores, tá certo? Dores emocionais, físicas, dores sociais e todas elas estão entrelaçadas, todas elas vão se unir em algum ponto, tá? Então a gente precisa compreender muito bem quais são as dores. A partir disso aqui já vai clarear assim, ó, muito o caminho para você conseguir priorizar as ações. Segundo tópico, tá? Segundo tópico, escuta, sabe o quê? Escuta ativa. Quando a gente tem a escuta ativa, tá? Quando a gente presta muito bem a atenção do que o nosso paciente está falando, principalmente ali na consulta, ou até mesmo no diário alimentar, alguma coisa que ele coloque ali para você, manda uma mensagem, eu tiro alguma dúvida, mas principalmente na hora que ele está ali com você, na consulta, falando sobre o que está acontecendo, sobre a rotina, sobre o recordatório 24 horas, conforme ali você for fazendo a anamnese, conforme você for colocando o seu protocolo, tenha a escuta ativa, porque é aqui que a gente vai entendendo, tá? Quais são as prioridades que a gente precisa trabalhar com ele. O seu paciente, ele vai dizendo para você, por mais que ele não saiba priorizar, mas ele vai soltando vários itens. Para ajudar a gente a ter essa escutativa, é na prática. A gente vai ali para o atendimento, a gente vai praticando essa escutativa e quando o seu paciente chega, inclusive foi até um vídeo, um conteúdo que eu falei sobre como ter mais acolhimento, né, como acolher o nosso paciente. E um dos aspectos inerentes ao acolhimento é ter a escutativa, é você prestar atenção no que ele está falando e não ficar assim pensando, ah, meu Deus, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que ajeitar o plano de fulano, eu tenho que criar um conteúdo ali para o Instagram, porque quando você fica assim, pensando em outras coisas que você tem para fazer, você não consegue fazer essa prática da escutativa. E quando você não consegue fazer essa prática da escutativa, acaba que você não consegue priorizar as ações para o seu paciente. Você vai acabar ali pensando, aí agora eu vou colocar o que para ele? Eu vou adicionar alguma receita extra? Eu vou colocar algum conteúdo? Então, olha lá, escutativa, tem que prestar atenção. Essa parte da escutativa tem muito nos livros ou nos capítulos sobre nutrição comportamental, do quanto, né, o nutricionista na terapia nutricional, como um terapeuta nutricional, consegue fazer ali uma consulta diferenciada quando tem essa escutativa. Então, eu recomendo até mesmo que você procure algum livro, alguma coisa que traga sobre esse conteúdo para que você possa se aprofundar e entender mais sobre essa escuta ativa. E já para te ajudar também aqui em relação a isso, o terceiro item, sabe qual é?
listar. Eita, que a caneta falhou, peraí. Listar. Opa. Pronto, agora escreveu. Listar, tá? Listar todas essas coisas aqui que você está ouvindo na consulta, nessa escutativa. Quando você começa a listar tudo isso, vai facilitar com que você decida, junto com o seu paciente, quais são as coisas que vai ser prioridade para ele ou para ela naquele ali período entre a primeira e a segunda, entre a segunda e a terceira, entre a terceira e a quarta, tudo isso aqui vai se repetir ao longo das consultas, não é só na primeira que é para fazer isso, né? São em todas que é necessário para poder ter essa manutenção, para poder fazer aí de fato esse tratamento. Quando você lista todos os itens que precisa, aí vai ficar mais fácil elencar ali o que é que vai ser prioridade. Só que para você conseguir fazer essa lista, recomendo que você utilize alguma ferramenta para te auxiliar nessa lista, porque se você for ficar só ouvindo o que ele está dizendo, sem anotar, sem ter ali uma folha, uma ferramenta para que você consiga listar de fato, escrever todos esses itens que estiverem sendo alarmados, né, que estiverem sendo pontuados ali na consulta, do meio para o final da consulta, você já vai esquecendo ali o que é que foi ali no primeiro, e nossa, o que ele falou, o que foi tal coisa, foi isso, foi aquilo, principalmente se você tiver vários pacientes no mesmo turno, você já começa a embaralhar o que é que o primeiro falou, o que o segundo falou. Isso acontece mesmo, é real, né? Então, listar, tem que anotar durante a consulta. Uma das ferramentas que eu acho bem legal de utilizar é o diagrama de círculos, que aí é uma ferramenta da nutrição comportamental, em que a gente vai anotando tudo que o seu paciente vai soltando na hora da consulta, conforme você for tendo a escuta ativa. O quarto item é você ter uma lista, uma ordem, né? Fazer a ordem vamos aqui, de prioridade. Porque quando faz uma lista, ela pode ficar gigante, ela pode ficar enorme. E aí vai por onde começar? O que fazer primeiro? O que priorizar, né? E aqui quando a gente chega nesse quarto item, que é trazer a ordem de prioridade, lembre-se que no tratamento nutricional, na terapia nutricional de sobrepeso e da obesidade, é um trabalho de cocriação, tá? Você precisa que o seu paciente fique ali que ele tenha atenção no que você está falando e que vocês criem juntos a orientação para ele. Ele precisa enxergar quais são as coisas que ele precisa mudar na rotina, o que é que ele precisa implementar na rotina, o que é que ele precisa reduzir, aumentar. E ele precisa enxergar que aquilo ali faz parte do tratamento e de que aquilo ali é importante para ele. E tem uma ferramenta que tem o diagrama de círculos, por exemplo, e aí tem um quadro de metas, que é outra ferramenta que eu utilizo também, um quadro de metas para elencar as três metas, né? E a partir do diagrama de círculos vai ter ali aquela lista, e a partir dessa lista elencar qual é a prioridade, qual é o top 3, né? Qual é o primeiro, segundo, terceiro, pode até botar o top 5, o top 10, e vai fazendo ali aquela ordem de prioridade. E o seu paciente vai fazendo essa ordem de prioridade com você. Porque não adianta só a gente, né, como profissionais, dizer, a sua prioridade é essa, se ele não enxergar o propósito daquilo. Se ele não entender que aquilo ali, que aquela ordem de prioridade é de fato importante, porque senão ele não vai levar aquilo para a prática, vai para a gaveta e tchau, né? Ele não vai colocar ali em prática. Então, por isso que é importante que esse momento aqui de listar, de ordem de prioridade, o seu paciente também faça parte do processo, que ele cocrie com você. Porque quando ele faz a ordem de prioridade dele, aí ele vai enxergar mais propósito, aí ele vai querer agir, porque foi ele que decidiu, tá? Então foi ele que ali determinou que aquilo ali é prioridade para ele. Então já vai facilitando aí esse processo do tratamento do sobrepeso e da obesidade. Então quando você faz isso aqui, Nutri, de como priorizar, primeiro, vamos revisar aqui, né? Primeiro, conhecer as dores. Isso aqui é um estudo antes do seu paciente chegar.
Você precisa entender quais são as dores do sobrepeso, da obesidade, que mais acometem as pessoas, porque são dores que se repetem, né? Nas pessoas, se repetem assim, a constipação, né? A dor do joelho, por exemplo, a dor do julgamento, a dor de não ter a roupa que quer, do tamanho, enfim. Então, entender aí quais são essas dores que se repetem. A segunda coisa, ter a escuta ativa na hora da consulta, porque essa escuta aqui é que vai acender ali o interruptor para as coisas que mais precisam ser pontuadas e mudadas ao longo desse processo, com a prioridade. Terceiro item, conforme a escuta ativa, você vai listando aqui todos os itens, né? E são vários, dá para coletar no mínimo 10 aí numa consulta, principalmente em primeira consulta, que geralmente é um pouco mais longa, pelo menos a minha é. E aí, listar todos esses itens, né? Eu gosto de usar uma ferramenta que eu criei, que eu listo todos os itens na primeira consulta. E aquela mesma ferramenta, eu volto com ela nas consultas seguintes para poder conferir se aquilo ali já está sanado ou se não está. E, enfim, se tiver mais, né? Mais itens eu vou acrescentando. Então, vai listando ali as necessidades. E o item 3, a ordem de prioridade, é literalmente colocar a primeira coisa de prioridade, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, aí assim até a última que você tiver conseguido listar. Inclusive até mesmo perguntar para o seu paciente, você ainda vê algumas coisas aqui que é preciso mudar além dessas aqui que a gente listou? Porque às vezes você está fazendo a escuta ativa e você vai anotando. Na verdade, o seu paciente também pode identificar, não, mas eu acho que isso aqui também eu preciso mudar, tal coisa eu preciso mudar, não, eu preciso ir para academia, eu até me matriculei, mas eu não estou indo, então eu preciso mudar isso aqui para poder me auxiliar no processo de emagrecimento. Aí eu preciso tomar mais água, eu acho que eu tomo pouca água, então vai listando mesmo, vai vendo ali com ele tudo que ele identifica que é importante, faz um top 3, faz um top 10 e vai ali elencando ali conforme a prioridade do que ele mais precisa. O primeiro aqui, que eu comentei no início do vídeo, que foi sobre a constipação, que é muito frequente, geralmente quando a pessoa diz, meu intestino é muito preso, sou mais para constipada, então com certeza isso aí entra na prioridade de plano alimentar, na prioridade de orientação, e aí você sabe que tem, né, várias coisas que vai influenciar nessa questão. Consumo de fibras, de frutas, de água, reduzir industrializados, reduzir os alimentos que são ricos ali em carboidratos simples. Então, tudo isso aí vai abarcando o que está mais ascendendo para ele. E aí é como se fosse um funil que você vai enxergando ali qual é a prioridade dele. Precisa mudar isso, precisa aumentar o consumo de água e aumentar a fibra, por exemplo. Então, você vai ali contemplando conforme as necessidades. Porque ele pode até saber o que ele precisa fazer, mas talvez o seu paciente não saiba o que exatamente ele precisa colocar em prática para chegar naquele resultado de melhorar o intestino, né? Por exemplo. Então aí entra você como nutricionista com conhecimento técnico sobre o assunto para poder de fato orientar ele em relação ao que ele precisa. Tomar mais água, aumentar a fibra, quais, como, quando, de que horas, tá? Aumentar o consumo de fruta, quais frutas, é qualquer um, é de todas as cores, é qualquer cor, vai repetir as cores, quais os horários melhor para ele. Então isso aí vai fazendo parte ali do nosso trabalho de saber conduzir nessas orientações. Mais uma vez, Nutri, reforço aqui, não entrega muita orientação de uma vez, porque ele vai se perder. Ele não vai saber priorizar quando a gente entrega tudo e mais um pouco, ele não vai conseguir priorizar o que é que ele vai colocar em prática. Ele vai ficar ali sambando ali, procurando ali o que é que ele vai colocar em prática e acaba não colocando nada em prática. Então, faz isso já na consulta, prioriza, coloca a ordem 1, 2, 3, para que ele saiba que quando ele sair ali do consultório ou da consulta online, enfim, quando ele sair da consulta, ele já saiba, a minha prioridade vai ser essa, essa e essa, então eu vou focar se eu preciso aumentar meu consumo de água. Qual vai ser minha prioridade? Ter uma garrafinha só para mim, caso ele não tenha, né?
Se a outra prioridade é aumentar o consumo de frutas, o que é que aquela pessoa precisa? Já tem fruta em casa sempre, então é higienizar, cortar, colocar na geladeira, já deixar disponível. Ou não, a pessoa não tem o hábito de comprar de fruta. Então, qual é a prioridade? Ir semanalmente, quinzenalmente, enfim, ao supermercado ou à feira para comprar frutas. Então, vai trazendo as soluções para cada coisa que o seu paciente precisa. Não adianta só dizer, a prioridade é aumentar o consumo de água. Ok, mas como? Tá? E aí entra você para dizer o como. A prioridade é aumentar o consumo de frutas, mas como que ele vai colocar isso em prática? Aí vai entrar as suas orientações e literalmente, o jogo de cintura para poder entender a rotina do seu paciente, o que ele precisa, a rotina do seu paciente e como que ele vai colocar aquilo em prática. Então, saiba orientá-lo, saiba entender o que é que ele mais precisa naquele momento e vai e aplica. Deixa eu te dar aqui fazer aqui um comparativo, né? Digamos que você já seja formado, já seja formada. E aí você decidiu, vou fazer a faculdade de nutrição há 4, 5 anos atrás, que foi quando você começou. E aí quando você chega na faculdade, você faz sua matrícula, então tem um passo a passo. Primeiro você decide qual curso que você quer, depois você vai fazer a matrícula, tem todos os documentos para você se matricular. E aí, é um caminho de pelo menos 4 anos, 4 anos e meio, né? O meu, pelo menos, foram de 4 anos e meio para eu me formar em nutrição. Então, a gente tem o primeiro semestre, o segundo, o terceiro, até chegar lá no último. Só que se você decide fazer nutrição e você quer fazer tudo de uma vez, você vai ficar perdida, você não consegue pagar todas as disciplinas em um único momento. Então, tem as prioridades, né? Então, você primeiro paga ali as disciplinas do início da graduação, que a prioridade são aquelas disciplinas básicas, né? De anatomia, embriologia, enfim, histologia. Então, você vai ter ali toda a base. Então, você vai construindo a sua base de conhecimento para poder se formar nutricionista. Segundo período, aí você vai caminhando dentro da nutrição, até que você chega até o último período e está tudo organizado com grade de prioridade e também conforme ali a necessidade de que para você pagar as disciplinas do segundo semestre, você precisa ter passado pelo primeiro. Com o tratamento do sobrepeso e obesidade não é diferente. A gente primeiro precisa passar por etapas, a gente precisa conduzir o nosso paciente por etapas para que ele realmente consiga chegar até o final do processo. E todo esse processo a gente precisa entender quais são as prioridades que ele precisa colocar em prática para que ele chegue ali no final, né, do processo, para que ele tenha alta, enfim. Então, qual seria o primeiro período do seu paciente? Quais são as disciplinas, né, de prioridade que ele precisa pagar, digamos assim? E aí você vai ajudando ele nesse processo até que ele chegue na alta nutricional, tá certo, Nutri? Então não entrega tudo de uma vez. Imagina aí se os nossos professores entregassem todos os materiais, apostilas, atividades, seminários, tudo de uma vez para você fazer. A gente não ia conseguir nos formar nutricionistas porque a gente não ia saber por onde começar. Então a gente vai por etapas. Então pensa aí em relação a isso. Veja aí, faz uma revisão de como que está o seu atendimento. Se você vai começar a atender, já tenta colocar isso em prática lá desde o seu primeiro paciente, porque isso aí vai te ajudar muito. Não cometa esse erro de querer entregar tudo de uma vez ou de entregar conteúdos que não vai ser prioridade ou enfim, conteúdos, orientações, receitas, que não vai ser prioridade para o seu paciente naquele momento. Tem outras coisas que estão mais latentes, que estão mais acesos, né? Para que você consiga colocar ali em prática. Então, é você quem vai orientar ele em relação à ordem de prioridade. E ele faz parte de criar essa prioridade junto com você, tá certo? Então, Nutri, se você está gostando aqui desse conteúdo do canal do Método BDN, se você está curtindo aqui, se inscreve aqui no canal também, deixa seu comentário, diz alguma coisa, fala se você já passou aí por alguma situação como essa que eu já passei de entregar tudo, né, de uma vez para o paciente e ele ficar mais perdido, né? Mais perdido ainda, ou se você já consegue entregar ali de forma resumida, com prioridades, manda aqui, coloca aqui seu comentário para a gente ir conversando e a gente ir entendendo aí como que está aí a nutrição na prática. Pois tá bom, Nutri, a gente se encontra no próximo vídeo, até lá!